e ouvir. Muito bom dia, Neima. Bom dia, Eduardo. Bom dia ao caro telespectador. Estamos na Presidência da República agora a acompanhar o processo de tomada de posse dos novos ministros, 6 na totalidade, ontem nomeados pelo presidente Daniel Francisco Chapo. É por lá então onde, ou melhor, é de lá onde recebemos estas imagens. Vemos Kefadine Manasse, o novo ministro da Juventude e Desportos, tomar então posse. É a grande novidade neste governo de Daniel Chapo. Kefadine Manasse a tomar então posse neste momento em que o telespectador consegue observar as imagens. Prossegue então a leitura do seu compromisso, do seu juramento ao povo moçambicano. Não sei se é possível termos o momento de dedicar todas as minhas energias ao serviço do povo moçambicano no exercício das funções de Ministro da Juventude e Desporto, que são confiadas pelo Presidente da República. Maputo, aos 28 de janeiro de 2025. Convido o Sr. Ricardo Xavier Sengo para se dirigir à diretora do Gabinete do Presidente da República. Eu, Ricardo Xavier Sengo, juro por minha honra servir fielmente o Estado e a pátria moçambicana e dedicar todas as minhas energias ao serviço do povo moçambicano no exercício das funções de ministro na presidência para os assuntos da Casa Civil, que me são confiadas pelo Presidente da República. Maputo, aos 28 de janeiro de 2025. Minhas senhoras, meus senhores, excelências, tenho a elevada honra de convidar Sua Excelência o Presidente da República a proferir o seu discurso, seguido de um brinde. Excelência, tenha a bondade. Obrigado. Senhora Presidente da Assembleia da República, Senhora Primeira-Ministra, Senhores Ministros, Senhores Ministros e Secretário de Estado cessantes, Senhora Secretário-Geral do Conselho de Ministros, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Permitam-nos iniciar a nossa intervenção nesta ocasião da tomada de posse dos membros do Governo, saudando cada um dos empossados, referindo que a vossa nomeação reflete não apenas a confiança depositada em suas capacidades individuais, mas também o reconhecimento de que a nossa missão coletiva é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Sois chamados a servir o país num momento de mudanças significativas, com grandes expectativas e esperança depositadas no nosso trabalho, de modo individual, mas também como um governo de modo coletivo. Aos membros do Governo cessantes, aqui presentes, dirigimos palavras de agradecimento pela forma abnegada, com responsabilidade e competência, como serviram a nação moçambicana num contexto de imensas dificuldades e desejamos
muitos sucessos em futuras missões em que estarão envolvidos como quadros desta grande nação. Caros empossados, como é do nosso conhecimento, Moçambique vive um momento crucial da sua história e o nosso governo está determinado a trabalhar e a enfrentar com coragem e audácia as adversidades e a transformar as oportunidades em progresso para o nosso povo. Vamos, assim, aprimorar o paradigma da mudança estrutural que o nosso país muito clama, para que possamos, a breve trecho, entregar ao povo o produto da nossa ação governativa, ajustado às grandes demandas sociais, políticas e econômicas que temos verificado. É neste sentido que definimos como nossa visão para este quinquênio o estabelecimento dos alicerces para a independência econômica de Moçambique, como temos vindo a sublinhar. A economia de Moçambique é a espinha dorsal do nosso desenvolvimento, que deve se refletir no nosso povo. Apesar dos desafios impostos por crises globais e adversidades internas, o potencial do nosso país permanece virgem, inabalável e bastante promissor. A nossa prioridade é promover um ambiente favorável ao investimento, estimular a produção nacional e garantir que o crescimento econômico seja inclusivo e beneficie as regiões e comunidades deste nosso belo Moçambique. Deste modo, estaremos a criar as fundações da nossa tão almejada independência econômica. Este é o momento de trabalhar com coragem e criatividade, buscando soluções inovadoras para transformar os desafios em oportunidades de crescimento. Neste contexto, permitam-me destacar aspectos que exigem a atenção e a dedicação não apenas dos empossados, mas de toda a equipa governamental e que concorrem para o alcance do nosso desiderato de desenvolvimento, nomeadamente a estabilidade política, econômica e social do país e a transformação estrutural dos setores que são a máquina administrativa. Por isso, a paz é o alicerce de qualquer sociedade justa e próspera. Reconhecemos os progressos alcançados até aqui, que os nossos colegas, que neste momento estão a cessar, fizeram como trabalho. Mas também sabemos que a paz verdadeira exige um compromisso constante para assegurar a estabilidade política e a harmonia social. Assim, a nossa prioridade é consolidar os avanços já obtidos, como dissemos, promovendo o diálogo inclusivo e trabalho para solucionar as causas profundas dos conflitos eleitorais e reforçar a nossa democracia. Aos empossados, apelamos que liderem com empatia e firmeza. A vossa missão não se limita a implementar políticas, mas também a criar pontes entre os diversos segmentos da sociedade civil, bem como com diversas comunidades e grupos que compõem a rica diversidade deste nosso Moçambique. A paz e estabilidade política, social e econômica duradouras são uma responsabilidade coletiva que exige coragem, compromisso e cooperação. E explico. Coragem no combate frontal aos males que enfermam a nossa administração. Compromisso de todos na materialização de causa e agenda comum. Cooperação como um dos princípios de uma equipa que persegue o mesmo objetivo, que é o desenvolvimento deste nosso Moçambique. Temos estado a apelar aos diferentes setores para abraçarem uma lógica clara de transformação. E quando falamos de transformação, não nos referimos à movimentação de pessoas ou programas, mas da mentalidade de como, onde e quando devemos fazer as coisas. Referimos-nos a fazer diferente para obtermos resultados diferentes, tanto a nível qualitativo quanto quantitativo. A nossa postura e ação reformadas em relação ao mandato que temos
é que fará a diferença na vida dos moçambicanos, e isso é feito de modo deliberado e coincidente. Minhas senhoras e meus senhores, queremos apelar aos empossados para que façam uma revisão da nossa comunicação feita no passado dia 18 de janeiro ao primeiro grupo de membros do governo, a fim de encontrar nela as linhas mestras que orientam a nossa atuação. Permita-nos agora transmitir algumas orientações de forma específica e sucinta para os pelouros cujos seus temoneiros tomam posse hoje. Senhora Ministra da Educação e Cultura, a educação é um dos pilares fundamentais para a construção de um país mais qualitativo, equitativo e desenvolvido, um país que observa e respeita a ética. A educação provê o conhecimento para que se garantam os vetores relativos a saber ser, saber estar e saber fazer. É nosso objetivo garantir que todas as crianças moçambicanas tenham acesso a uma educação de qualidade e que prepare os jovens para os desafios do mundo moderno e fomente um verdadeiro espírito de inovação e empreendedorismo. Queremos, deste modo, que este setor seja o órgão central do aparelho do Estado que assegura a execução das políticas no domínio do ensino geral, ensino superior, ensino técnico-profissional, ciência e tecnologia e a área da cultura. Igualmente, neste quinquênio, apostaremos na valorização dos docentes, na melhoria da qualidade do nosso ensino em todos os subsistemas do ensino, para que os nossos formandos sejam competitivos a nível regional e internacional. Para isso, são prioridades incontornáveis investir na formação de professores, em infraestruturas escolares e alinhar o sistema educacional às necessidades do mercado de trabalho. Não menos importante, queremos que a cultura seja um vetor para a valorização da nossa identidade e consolidação da nossa unidade nacional, que é o segredo do nosso sucesso. Senhor Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, um dos calcanhares de Aquiles que enfrentamos como Estado é a construção de obras públicas e a promoção da habitação, particularmente para os nossos jovens. Por outro lado, as obras públicas, infelizmente, ainda não conseguem satisfazer os requisitos mínimos em termos de padrões de durabilidade e resiliência, e têm sido apontados vários fatores para o efeito, nomeadamente deficiência no cumprimento do cronograma de fiscalização junto dos empreiteiros, relações promíscuas nas atribuições de empreitadas, entre outras razões. Deste modo, cabe a este setor, de modo geral, garantir com isenção e profissionalismo a execução das políticas no domínio das obras públicas, materiais de construção, habitação, recursos hídricos, abastecimento de água e saneamento. A nossa estrada nacional número 1 não podia deixar de mencionar a infraestrutura de terra para a nossa circulação do Rovuma ao Maputo. Precisa da nossa atenção. A infraestruturação da terra para a habitação de jovens, entre outros, devem constar dentre as vossas prioridades. Senhor Ministro, use o martelo que possui para alterar o curso desta situação. Ademais, sendo a falta de habitação a maior reclamação da nossa juventude, apelamos para que, breve trecho, se desenhe um plano claro em termos de políticas públicas de promoção da habitação para os jovens e comecemos a sua execução. Senhor Ministro da Juventude e Desporto, os jovens são o coração da nossa ação governativa. Nisto é crucial que o setor que coordena a área da juventude tenha a sensibilidade de, junto dos outros setores, conhecer os dilemas dos jovens e propor soluções ousadas e urgentes. A cara do nosso desporto é igualmente jovem. Cabe a si, Senhor Ministro, assegurar melhor entrosamento com a classe desportiva nacional para que a nossa missão política de facilitar o movimento desportivo para que este se eleve à potência máxima, de facto, que
já vem acontecendo, com sinais claros da nossa participação no CAN, e temos que continuar neste patamar, incluindo as vitórias do ferroviário, basquetebol africano e outros sinais bastante positivos. Senhor Ministro de Trabalho, Gênero e Ação Social, ou melhor, Senhora Ministra, como é de domínio público, os jovens clamam por emprego e trabalho condigno. Por outro lado, o empoderamento da mulher é nossa prioridade, como dissemos no dia 15 de janeiro. Por isso, concebemos este setor para ser responsável pela implementação das políticas no domínio do trabalho, gênero e ação social. Para este setor, é necessário entender a complexidade do setor que agrega várias áreas, a começar pelo trabalho. A nossa ação governativa deve privilegiar um bom relacionamento entre o empregador e a massa laboral. Sendo a classe laboral, normalmente, o lado fraco na nossa relação, devemos garantir que todos os direitos que assistem ao trabalhador continuem sendo protegidos sem contemplações. O setor deve igualmente assegurar que as relações de género a nível nacional continuem sendo agenda até que consigamos reduzir o fosso criado pelas relações de poder que deram forma às nossas relações sociais. Pelo número de necessitados assistidos pela ação social, associado às condições penosas dos beneficiários, é urgente que respondamos às várias reclamações relativas às demoras nos desembolsos, bem como a excessiva burocratização. Senhora Ministra dos Combatentes, com a clara noção de que os nossos combatentes são aqueles que, em vários momentos da nossa história, lutaram para conferir-nos dignidade de um povo livre, independente, democrático e pacífico. É nossa missão, como governo, assegurar que as honras e os direitos que lhes são assistidos por lei sejam integralmente concedidos. Para o efeito, é urgente proceder-se à revisão do Estatuto do Combatente, assim como do valor de pensão desta classe, que é, ao mesmo tempo, a nossa reserva moral. Não menos importante, é preciso acabar com o fenómeno de combatentes fantasmas. Há um trabalho profundo que já foi feito em relação aos veteranos e temos que continuar a trabalhar para os da soberania e democracia. Senhor Ministro na Presidência para Assuntos da Casa Civil, cabe assegurar o apoio direto ao Presidente da República no exercício das suas funções de chefe de Estado e de Governo, garante da Constituição e de comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança. Queremos que a Presidência da República seja a maior referência de profissionalismo, eficácia e eficiência de toda a administração pública, no quadro das suas funções. Assegure a criação de condições de trabalho necessárias para este desiderato. Minhas senhoras e meus senhores, estamos cientes de que os desafios que enfrentamos exigem uma resposta coletiva. O governo não pode trabalhar sozinho. Por isso, contamos, como temos dito, com o apoio de todos os setores da sociedade civil, desde a iniciativa privada até as organizações da sociedade civil, passando pela colaboração com os nossos parceiros internacionais e, sobretudo, os colegas ministros, as colegas ministras, incluindo o secretário de Estado, cessantes, aqui presentes. Aos cônjuges que aqui estão, nós queremos vos pedimos que continuem a dar o apoio incondicional para que consigam levar as suas missões a um bom termo. Aos novos ministros e ministras, desejo muito sucesso nas novas missões, que o vosso trabalho seja guiado pelos princípios de transparência, responsabilidade e dedicação ao bem-estar do povo moçambicano, que é o nosso ponto de partida
e o nosso ponto de chegada. As expectativas são grandes, mas tenho confiança de que juntos seremos capazes de transformar estas expectativas em realizações concretas. Hoje, reafirmamos o nosso compromisso com um Moçambique de paz, progresso e prosperidade. Que este dia seja marcado pelo início de um novo capítulo na história do nosso país, onde cada moçambicano possa olhar para o futuro com uma esperança renovada. Para terminar, quero convidar-vos a um brinde à estabilidade política, econômica e social de Moçambique, ao desenvolvimento nacional e à nossa independência econômica, à saúde dos empossados e os seus cônjuges aqui presentes, à saúde dos cessantes e as suas famílias e ao sucesso de todos nós. Muito obrigado pela vossa atenção. Vamos trabalhar. Discurso do Presidente da República, Daniel Chapo, neste evento de tomada de posse dos novos ministros, neste caso o SES. É um momento de brinde que assistimos agora. Nyelete Mondlane foi a primeira a brindar pela sua nomeação e fica então entregue a responsabilidade de comandar o Ministério dos Combatentes, e os demais também vão comandando os seus ministérios, que passam então a liderar a partir de hoje com esta tomada de posse, recordando que foram nomeados ontem Nyelete Mondlane, a posição que fiz menção, São Maria dos Anjos Filimone Tovela para o cargo de Ministra da Educação e Cultura, Ivete Ângela dos Anjos Ferrão Alani para a posição de Ministra do Trabalho, Gênero e Ação Social, Ricardo Sengo para a posição de Ministro da Presidência para os Assuntos da Casa Civil e Fernando Rafael para a posição de Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos e, por fim, ontem foi também nomeado Caifadine Manasse para a posição de Ministro da Juventude e Desportos. Vemos então um momento do brinde com o governo cessante. Vemos na imagem figuras como Carlos Mesquita, vemos Petersburgo, vemos também Gilberto Mendes, vemos igualmente ilustre Meti Gondola e demais figuras que estiveram em destaque na governação anterior. Portanto, vão brindado e, eventualmente, desejando bom trabalho aos seus sucessores. Tem, portanto, dependendo da disposição do Presidente e também do trabalho que poderão efetuar, 5 anos, mas, obviamente, há espaço para exoneração, caso assim decida o homem que temos na imagem, o Presidente da República, Daniel Francisco Chapo, empossado no dia 15. Neste caso, já tinha nomeado alguns ministros, no número de 12, e agora nomeia e empossa mais 6, compondo agora 18 ministros neste governo. Portanto, é o fim da nossa transmissão. Neste momento, devolvemos a palavra aos apresentadores do Belas Manhãs para darem continuidade a este programa. Continuação de uma ótima terça-feira e muito bom dia.